Existem muitos questionamentos por que a cidade de Altos leva esse nome. E localizando alguns documentos no Arquivo Público do Estado do Piauí, nas caixas de correspondências oficiais, encontramos algumas missivas onde consta já o nome Altos. Documentos que remetem lá pelo ano de 1820 a 1830. Uma explicação que possuímos, que foi transmitida de forma oral durante todos esses tempos, é a seguinte: que Altos leva esse nome por ser cercado por morro, por ser cercado por serra, e nesse período em que estamos nos referindo, a frequência, a quantidade de morro e a quantidade de serra era muito maior. Depois, com o passar do tempo, foi diminuindo pela própria questão das residências, da agricultura, da pecuária e de outros meios que acabaram desmanchando, dizimando esses morros e essas serras. E é nesse momento, né, que Altos fica, embora sendo povoação, mas já batizado como o Povoado dos Altos. Com o tempo, levando alguns outros nomes, que também podemos encontrar em correspondências. Algumas pessoas chamavam São José dos Altos, chamavam Altos de João de Paiva. Você encontra essas nomenclaturas, essas diferenças, até mesmo em correspondências ainda de um período mais recente, de 1970, por exemplo. Porém, o nome certo mesmo da nossa cidade é Altos. Embora lá pelo ano de 1908 para 1909 tenham tentado transformar o povoado em cidade e não conseguiram. E nesse momento levariam o nome a cidade de Cônego Honório. A ideia não foi para frente porque o lugar não tinha a quantidade de residências, não tinha a quantidade de pessoas necessária para que se elevasse a categoria de cidade, e isso só ocorre em 1922, quando o povoado passa para a categoria de vila e logo em 12 de outubro de 1922 se torna realmente, né, a cidade, levando o nome Altos. E muitos acontecimentos históricos ocorreram na nossa cidade. Sabemos que a família Paiva, tradicionalmente ligada pela fé, desde as suas origens de Portugal, nesse momento da fuga em que saíram do Ceará para o Piauí, entre a sua bagagem, entre tantas coisas que trouxeram, salvando ali da seca, veio dentro da bagagem, dentro dos baús, pertences diversos, e entre eles uma imagem de São José, ainda hoje preservada na igreja matriz. E essa imagem acreditamos que tenha provavelmente mais de 200 anos, porque, como foi dito, a família é uma família portuguesa, é uma família que durante praticamente toda a sua existência se manteve devota de São José. E a família, depois da morte de João de Paiva, acredita-se que depois da morte, porque não sabemos a data certa do seu falecimento, a família tenha doado a imagem para Cônego Honório Saraiva, o padre, né, Cônego Honório. E como todo lugar que está em crescimento, que está se expandindo, é necessário espaços de lazer, espaços de fé, independente de sua religião. E nesse período, a religião predominante no Piauí ainda era católica. E o cônego, ele decide construir a primeira capela. A primeira capela era onde? Era exatamente no território ali onde a gente conhece o centro pastoral, por detrás ali, logo ligado ainda diretamente à igreja de São José. Foi ali onde foi erguida a primeira capela, a primeira edificação, com a ajuda dos moradores que naquele momento estavam por ali. Altos tinha aproximadamente umas 10, 15 casas aí situadas pelo centro, e essas famílias que ali residiam contribuíram doando suas joias, doando dinheiro para que fosse erguida a capela. E a família Paiva doou São José para que se tornasse o padroeiro da cidade. Daí também o porquê o nome de levar
São José dos Altos, né? Como a gente falou anteriormente, o nome da cidade, que ficou, não de forma oficial, mas que pegou. Até hoje a gente escuta pessoas falando dessa forma. Então, é ali onde o Cônego Honório, ele decide montar a estrutura e levantar a capela. Porém, não teve o seu sonho realizado em vida, porque o cônego, ele morre com a construção ainda sendo finalizada. Oh, meu Deus! Se foi nosso padre Cônego Honório, oh, padre, vai deixar muita saudade para nossa gente, padre. Uma excelência entrou no paraíso. E é enterrado, né? Hoje em dia a gente sabe, ali existe a lápide dele. A sua lápide está situada exatamente onde era a capela, que fica, como eu falei, no centro pastoral. Qualquer visitante que se dirija até lá vai encontrar o lugar de sua sepultura. E foi um momento de muita calamidade, de muita preocupação também, porque o cônego, ele faleceu devido a uma doença que perturbava a população naquele momento, que foi a lepra, né? O cônego, ele se contaminou com a lepra, não se sabe como, e ficou muito doente. A população estava apavorada, porque se aquilo se passasse para os outros, dizimava as poucas famílias que existiam aqui. E o cônego acaba morrendo, a cidade se cobre de luto, as pessoas trajando preto, que é a roupa que se usava na época, aquelas senhoras chorando, as moças chorando pela morte do cônego, nosso primeiro padre, e o medo também. Tanto é que não encontramos até hoje nenhuma foto do Cônego Honório. Poucos registros se tem sobre ele, porque se reuniram ali por frente da igreja, fizeram uma fogueira e queimaram absolutamente tudo o que se tinha. Porque o cônego manuseou os livros, manuseou fotos, as roupas. Então foi feita uma fogueira e queimaram tudo. Assim como se sabe que queimaram livros de Teresina, que hoje em dia nós não temos mais registro, porque descobriram na época que ele tinha manuseado e também foram todos queimados. Então, essa é uma parte importantíssima da nossa história da cidade de Altos.